Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre as HQs. HQs são as iniciais, que vocês já têm bastante familiaridade, né? Porque se referem às histórias em quadrinhos, né? Então a gente vai ver pormenorizadamente quais são as estruturas, as características de um texto para que possamos considerá-lo histórias em quadrinhos, né? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou ministrando as aulas aí de língua portuguesa, né, da disciplina de português para os 7º anos. Então, agradeço vocês por estarem aí presenciando, assistindo as nossas videoaulas, que são sempre preparadas aí com pitadas de carinho, de amor e muita sensibilidade para com o aprendizado de vocês, né? Então, aprecio muito o fato de estarem aí, cuidando do intelecto, se apropriando, enriquecendo aí o cognitivo de vocês, né? Ampliando o repertório linguístico, literário, cultural aí com a gente. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, tá? Então a gente vai fazer a leitura e a interpretação de histórias em quadrinhos, vamos identificar os efeitos de humor e analisar os recursos verbais e os não verbais na construção de sentidos. Então, para início de conversa, nós trouxemos aqui, né, A Volta Sensacional do Cavaleiro Negro, é um gibi mensal, né, esse aqui é uma capa que foi aí publicada em julho de 1991, tem essa indicação aí, né, um desfile dos campeões do Far West, Rock Lane e Dom Chicote, na verdade, né, houve um trocadilho ali, então Dom Chicote. E aí algumas perguntas mobilizadoras, né? O que é um gibi para vocês, né? Será que existe uma gibiteca na sua cidade? Né? E aí, vocês já tiveram a oportunidade de verificar se no local onde vocês moram, aí no entorno da escola ou da residência de vocês, existe um local onde vocês poderiam estar emprestando gibis para fazer leitura, né? Para explorar mais esse material, que é geralmente um material muito rico, que traz aí bastante informações, bastantes ensinamentos para vocês, né? Porque as histórias em quadrinhos não estão ali só para provocar um entretenimento, né? E fazer o leitor rir, provocar o bom humor com pitadas de ironia, né? Elas estão ali também para promover muitas vezes um ensinamento para que a gente possa fazer uma reflexão sobre algum fenômeno da nossa existência, né? Então existem aí essas possibilidades, né, da gente explorar, além de ampliar o nosso repertório linguístico. Então fica a dica para vocês aí pesquisarem se existe um lugar onde vocês possam emprestar os gibis ou material impresso, né? Ou até mesmo na biblioteca da escola. Muitas vezes a biblioteca da escola empresta para vocês os gibis e vocês podem ter acesso ao material impresso. Também para os estudantes aí que têm as possibilidades, de repente, de acessar os ambientes virtuais, a gente tem no domínio público já aí várias possibilidades de vocês conseguirem fazer download dos gibis e das histórias em quadrinhos para leitura na íntegra, né? E de forma gratuita. Então fica a dica aí, certo? Então vejam, vamos analisar agora a diferença entre os termos gibi e gibiteca, né? Então, a revista em quadrinhos também muitas vezes é chamada de gibi. E aí, de onde que surgiu essa palavra gibi? Então vejam, foi o título de uma revista em quadrinhos brasileira, cujo lançamento ocorreu em 1939. E graças a ela, no Brasil, o termo gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos. Já a palavra gibiteca se refere aos espaços destinados ao armazenamento de gibis, de revistas em quadrinhos, podendo ser público ou privado, para consulta e conservação. Então, referente às histórias em quadrinhos, a gente sabe que se configuram como a arte de narrar histórias por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Também utilizam-se das linguagens verbal e não verbal, bem como podem ser de cunho humorístico ou informativo. Então vamos ler uma história em quadrinhos? Antes da gente começar a leitura, pessoal, eu só quero retomar com vocês, né, os elementos da narrativa. Percebam que ali a presença de personagens, cenário, que é o local onde os fatos acontecem, enredo, que se refere ali à sucessão de acontecimentos,
clímax, que é o ponto de maior tensão ou emoção numa história, né? Nas histórias em quadrinhos também a gente tem o conflito, né, em torno do qual gira ali a ação dos personagens, ainda que de forma mais breve que um texto narrativo, mas nós temos os mesmos elementos da narrativa, né? E o desfecho, como que termina a história, né? Só que a diferença do texto narrativo para a história em quadrinhos é que nas histórias em quadrinhos nós temos a presença das imagens, das expressões faciais, dos gestos dos personagens, né? Toda a estrutura do primeiro plano, do segundo plano dos quadrinhos, os balões que podem expressar diálogo, pensamentos, enfim, a linguagem visual, também chamada de linguagem não verbal, se constitui dos símbolos, dos desenhos ali, das ilustrações que temos. E a linguagem verbal se refere às palavras que estão inseridas nos balões. Então, de forma articulada, nós temos que analisar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual para ter uma visão aí mais ampla, né, e um entendimento maior da intencionalidade de quem elaborou aquela história em quadrinhos, né? Qual era o ensinamento proposto, que reflexão que está ali sendo promovido. Para isso a gente tem que ter essa ideia de linguagem multissemiótica, ou multimodal, ou híbrida, ou seja, essa mistura, né, de imagens, de expressões faciais, de linguagem visual, com linguagem verbal, com as palavras. Isso que constitui a pluralidade linguística presente nas histórias em quadrinhos, e a gente precisa fazer essa leitura para entender aí de forma mais aprofundada a intencionalidade de quem elaborou, certo? Então aqui, a gente trouxe aqui piada de cobra no primeiro quadrinho, né? No segundo, a gente tem a presença de duas personagens que são duas cobrinhas, uma olha para a outra e diz: engoli uma pilha. E aí, na sequência, ela mesma diz assim: agora não consigo parar de sacudir o chocalho. E aí você vê ela, né, chacoalhando ali, né, de uma forma que expressa, né, um movimento bem intenso, né? Nós temos isso por meio das ilustrações presentes ali em volta, né, do rabo da cobrinha ali. Então, tudo isso faz parte da leitura, né? Nós temos a linguagem verbal, que são as palavras aqui: engoli uma pilha dentro dos balões, agora não consigo parar de sacudir o chocalho, e a linguagem não verbal, que são as imagens, o desenho das cobrinhas e tudo mais, ok? Então, para a nossa primeira atividade, eu vou deixar aqui para vocês esse fragmento dessa história em quadrinhos, né? E a pergunta é: quais são os dois sentidos da palavra pilha nos quadrinhos? E aí, será que vocês têm uma sacada? Né? De repente pergunta para alguém, se estiver com dificuldade de interpretar, vou dar um tempinho aí para vocês tentarem identificar aí quais são os dois sentidos promovidos para essa palavra nesse contexto. E a gente retorna para verificar como ficou.
E aí, pessoal, como que ficou a resposta de vocês? Conseguiram fazer uma leitura atenta das imagens? Lembra que eu falei para vocês que a linguagem visual necessita de uma leitura mais aprofundada, né? A gente tem que interpretar os dados presentes ali nas ilustrações para poder assimilar o todo, né, e ter uma visão mais aprofundada a respeito da história em quadrinhos, da intencionalidade de quem elaborou, né? Então vejam, acertou aí quem mais ou menos respondeu algo aproximado com isso aqui, ó. No texto, a palavra pilha adquire sentido de bateria e monte, ou seja, porção de livros, né? Observem ali, né, que a gente tem essa possibilidade de fazer essa leitura. Então, se vocês responderam algo nesse sentido, parabéns. E para a segunda atividade, a gente tem uma retomada novamente dos quadrinhos, e a pergunta é: por que a palavra pilha aparece com duplo sentido? E aí, vocês têm um palpite? Mais um tempinho para essa resposta.
Retomando então, pessoal, como que ficou a nossa sugestão de resposta para a questão 2, né? Porque a palavra pilha aparece com duplo sentido. Ora, no quadrinho, o duplo sentido da palavra pilha provoca o humor, né? Então, a segunda personagem ali, a segunda cobrinha, quando ela diz, agora não consigo parar de ter ideias, né? No último quadrinho, pelo fato, né, dela ter engolido uma pilha de livros, né, a gente tem aí essa sugestão de que vários livros produzem várias ideias, né? E, de certa forma, a gente tem a presença do humor, que é uma das características das histórias em quadrinhos. Vejam, outras características se referem à expressão dos balões, né? Então, como que se apresentam os balões? A forma de representar a fala dos personagens nas HQs também podem variar de acordo com o estilo dos autores das histórias. Um balão, por exemplo, que expresse gritos ou bomba, pode ter esse formato ali, né? Em zigue-zague, digamos assim, vários V's ali, formando um balão que indica esses gritos. Um balão que expresse sussurro, vejam que ele aparece mais pontilhado, né? Alguém cochichando. Já um que expressa pensamentos ou sonhos aparece em formato de nuvem, com as bolinhas ali se direcionando para a boca do falante ou para a cabeça, na verdade, de quem está pensando, de quem está imaginando, né? Do personagem em questão. E o balão que representa o diálogo ou a fala comum dos personagens, geralmente é um balão, né? Em linha contínua ali, e a seta no final do balão se direciona para a boca do personagem, indicando a sua fala. Então, o objetivo das histórias em quadrinhos maior é geralmente entreter e divertir, além de provocar o humor no leitor, né, de uma forma muito irônica às vezes. Porém, elas podem ser também educativas, transmitindo uma informação à população. Agora a gente propõe a terceira atividade. Então vamos retomar o último quadrinho da história que estamos analisando, né? E aí a pergunta é assim: percebeu que temos diferentes balões no último quadrinho? Explique a diferença entre eles, né? Então agora vocês vão explorar esse recurso aí amplamente utilizado nas HQs, que são os balões, e vocês vão tentar identificar aí por que que o ilustrador resolveu desenhar diferentes modelos de balões no último quadrinho, né? O que que eles significam? Qual que é a intencionalidade? Por que que ele fez isso, né? Qual é a diferença entre um e outro? Então, mais um tempinho para essa terceira atividade.
E aí, pessoal, ficou perceptível para vocês a diferença entre os balões no último quadrinho? Vamos verificar a nossa sugestão de resposta, então. Vejam, o balão à esquerda representa a fala, enquanto os balões à direita representam o pensamento, né? Então essa estava fácil. Então vejam, só para a gente retomar, as histórias em quadrinhos são constituídas por linguagem verbal e não verbal. A linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação e pode ser visual ou também chamada de não verbal, que é uma forma de comunicação produzida por meio de imagens, de símbolos. Já a linguagem verbal é composta somente por palavras. Vejam, podemos ter a articulação entre ambas as linguagens, né? Tanto a verbal quanto a visual, promovendo a linguagem multissemiótica, também chamada de híbrida ou multimodal, porque se compõe de elementos não verbais e de elementos verbais, certo? Então, nessa aula, nós tivemos aí a oportunidade de estudar uma história em quadrinhos, analisamos os diferentes tipos de balões e a linguagem multissemiótica, híbrida e multimodal que constituem aí tanto a fala dos personagens por meio da linguagem verbal, quanto as imagens, os símbolos, o formato dos balões que constituem a linguagem visual e não verbal. Espero que tenham gostado e até breve.